Nem sempre dá para controlar o que acontece com você, mas sempre dá para controlar como você reage. Quer aprender como dominar sua mente e não ser refém das circunstâncias? Então veja esses truques mentais estratégicos que vão mudar sua postura diante de qualquer situação, principalmente as desafiadoras. 1. Reestruturação cognitiva. Identifique, desafie e substitua os seus pensamentos. Agora vamos conversar sobre uma técnica que é um dos pilares da psicologia cognitivo-comportamental. A reestruturação cognitiva. Se você já se sentiu preso em um ciclo de pensamentos negativos que parecem impossíveis de mudar, essa técnica vai mostrar como você pode reprogramar a sua mente para pensar de forma mais fortalecedora e eficaz. A reestruturação cognitiva se baseia em uma ideia simples, mas poderosa. Não são os eventos em si que causam as nossas emoções e comportamentos. São as nossas interpretações desses eventos. Em outras palavras, é o que nós pensamos sobre o que acontece que determina como nos sentimos e o que fazemos. Vamos usar um exemplo clássico para entender isso melhor. Imagine que você está caminhando pela rua e vê uma pessoa que você conhece. Você acena com a cabeça e sorri, mas a pessoa não responde e continua caminhando. Agora pense, o que você pensaria nesse momento? Algumas pessoas podem pensar, ela me odeia, eu fiz alguma coisa de errado com ela, ou sempre que eu encontro ela, ela faz isso. Com esses pensamentos, é provável que você se sinta triste, magoado ou até mesmo bravo, mas outras pessoas podem pensar, ela deve estar muito preocupada com alguma coisa, talvez ela não me viu, ou ela pode estar com pressa para chegar em algum lugar. Com esses pensamentos, você provavelmente não se sentirá mal ou vai sentir apenas uma leve curiosidade sobre o que pode estar acontecendo com a pessoa. O evento é o mesmo, a pessoa não respondeu ao seu oi, mas as interpretações diferentes levam a emoções e comportamentos completamente diferentes. A reestruturação cognitiva ajuda você a identificar os pensamentos negativos e distorcidos que você tem sobre os eventos da sua vida e a substituí-los por pensamentos mais realistas, positivos e fortalecedores. Para praticar a reestruturação cognitiva, é importante primeiro aprender a identificar os tipos mais comuns de pensamentos distorcidos. Vamos conhecer alguns deles. Pensamento catastrófico. Quando você assume que o pior vai acontecer sem considerar outras possibilidades. Exemplo, se eu errar essa apresentação, vou perder o emprego e minha carreira vai acabar. Generalização excessiva. Quando você tira conclusões amplas com base em um único evento. Exemplo, eu não consegui fazer essa tarefa. Sou completamente incompetente. Filtro negativo. Quando você se concentra apenas no aspecto negativo de uma situação, ignorando tudo o que é positivo. Exemplo, eu fiz um trabalho excelente, mas meu chefe comentou um pequeno detalhe que pode ser melhorado. Ele deve achar que eu sou ruim. Pensamento absoluto. Quando você pensa em termos de tudo ou nada, sem deixar espaço para nuances. Exemplo, se eu não conseguir ser o melhor em tudo que faço, não vale a pena tentar. Personalização. Quando você assume responsabilidade por coisas que não estão sob o seu controle ou que não são suas culpas. Exemplo, minha amiga está triste, deve ser porque eu fiz algo de errado. Agora que você conhece alguns dos pensamentos distorcidos mais comuns, o próximo passo é aprender a substituí-los por pensamentos mais fortalecedores. O processo é simples e pode ser dividido em 3 etapas. Etapa 1. Identificar o pensamento distorcido. Quando você sentir uma emoção negativa intensa como raiva, tristeza, ansiedade ou frustração, pare e pergunte a si mesmo o que eu estava pensando no momento em que comecei a sentir isso. Escreva esse pensamento no seu bloco de notas. Etapa 2. Desafiar o pensamento distorcido. Pergunte a si mesmo algumas perguntas para avaliar se o pensamento é realista. Há provas que confirmam esse pensamento? Há provas que contradizem esse pensamento? Qual é a pior coisa que realmente pode acontecer? E se eu estivesse falando com um amigo que pensa isso, o que eu diria? Etapa 3. Substituir por um pensamento fortalecedor. Com base nas respostas da etapa anterior, escreva um pensamento que seja mais realista, positivo e útil. Vamos colocar isso em prática com um exemplo. Suponha que você tenha sido convidado para participar de um projeto importante no trabalho, mas você está com medo de aceitar porque pensa, eu não consigo lidar com isso, vou falhar e deixar todo mundo para trás.
Pensamento distorcido identificado, pensamento catastrófico e generalização excessiva. Nível desafio ao pensamento. Há provas de que eu não consigo lidar com isso. Eu já fiz projetos importantes antes e consegui. Qual é o pior que pode acontecer? Talvez eu precise pedir ajuda em alguns pontos, mas isso não significa que vou falhar. Os outros membros da equipe também vão contribuir. Não sou a única responsável pelo resultado. Pensamento fortalecedor substituído. Eu estou aprendendo a lidar com projetos desse tamanho. Tenho habilidades que podem contribuir muito para o sucesso do projeto e posso pedir ajuda quando precisar. Mesmo que eu cometa alguns erros, eles serão oportunidades de aprender e crescer. Outros exemplos de substituição de pensamentos. Em vez de não consigo fazer isso, diga, ainda não sei fazer isso, mas posso aprender. Em vez de isso vai dar tudo errado, diga, vou fazer o meu melhor e me adaptar se algo não sair como planejado. Em vez de eu sou péssimo nisso, diga, essa não é a minha área de maior habilidade, mas posso desenvolver-me ou pedir ajuda de quem domina o assunto. Em vez de todo mundo está contra mim, diga, algumas pessoas podem não concordar comigo, mas existem outras que me apoiam e valorizam. Vamos praticar agora. Pense em um pensamento negativo que você costuma ter com frequência. Escreva-o no seu bloco de notas, depois desafie-o com as perguntas que mencionamos e, por fim, escreva o pensamento fortalecedor que vai substituí-lo. Repita esse exercício todas as vezes que sentir que seus pensamentos estão te levando para um caminho negativo. A reestruturação cognitiva não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Requer prática e paciência. Mas à medida que você vai treinando a sua mente para pensar de forma mais fortalecedora, você vai perceber que suas emoções se tornam mais estáveis, suas decisões se tornam mais claras e você se sente mais capaz de lidar com qualquer situação que a vida apresente. 2. A técnica do e daí. Weinstein nunca sentiu medo de fazer algo importante. O medo é uma emoção natural e necessária. Ele nos ajuda a nos proteger de perigos reais e a nos preparar para desafios. Mas muitas vezes, o medo acaba se tornando um obstáculo maior do que o próprio desafio que estamos enfrentando. Ele nos impede de arriscar, de tomar decisões e de avançar na vida. É para lidar com esse tipo de medo que vamos conhecer a nossa outra técnica estratégica, a técnica do e daí. A técnica do e daí foi popularizada por diversos especialistas em desenvolvimento pessoal e liderança, e se baseia em uma ideia simples. Muito do poder que o medo tem sobre nós vem do fato de que nós evitamos pensar no que realmente aconteceria se o pior cenário se concretizasse. Nós deixamos que a nossa imaginação crie cenários catastróficos sem fim, e isso nos paralisa. Mas quando nós enfrentamos diretamente o pior que pode acontecer e perguntamos a nós mesmos, e daí? O que eu faria depois? Percebemos que o medo não é tão poderoso quanto parecia. Vamos entender como funciona o processo passo a passo. Passo 1. Identificar o medo. Primeiro, você precisa ser claro sobre o que está te impedindo de agir. Qual é o desafio que você quer enfrentar, mas que o medo está te parando? Pode ser pedir um aumento, terminar um relacionamento que não está mais funcionando, iniciar um curso novo, mudar de carreira, falar em público ou qualquer outra coisa que represente um desafio para você. Passo 2. Pensar no pior cenário possível. Agora, você precisa pensar de forma objetiva e realista qual é o pior que pode acontecer se você tomar a ação que está considerando. É importante ser honesto consigo mesmo nessa etapa. Não adianta minimizar o risco, mas também não adianta exagerar e criar cenários que não têm chance real de acontecer. Passo 3. Perguntar, e daí? Depois de definir o pior cenário, você precisa perguntar a si mesmo, e daí? O que realmente aconteceria se isso acontecesse? Como eu lidaria com isso? Quais recursos eu tenho para enfrentar essa situação? Passo 4. Avaliar o cenário realista. Depois de pensar no pior cenário e em como você lidaria com ele, é importante avaliar qual é a probabilidade de esse cenário realmente acontecer. Na maioria dos casos, percebemos que o pior cenário é muito improvável e que mesmo que aconteça, nós temos capacidade de lidar com ele.
Passo 5. Pensar nos cenários positivos e neutros. Para finalizar, pense nos resultados positivos que podem vir da sua ação, além dos resultados neutros, ou seja, aqueles em que nada de muito bom ou muito ruim acontece. Isso ajuda a equilibrar a sua perspectiva e a ver que os riscos valem a pena. Vamos colocar isso em prática com um exemplo concreto. Imagine que você tem um sonho de abrir o seu próprio negócio, mas o medo de falhar está te impedindo de dar o primeiro passo. Passo 1. Identificar o medo. Medo de falhar, perder dinheiro e ficar sem emprego. Passo 2. Pior cenário possível. O negócio não dá certo. Você perde o dinheiro que investiu e precisa procurar um novo emprego. Passo 3. Perguntar: e daí? E daí? Eu vou precisar ajustar o meu orçamento e procurar um novo trabalho. Mas eu já trabalhei antes e sei que consigo encontrar uma oportunidade. Além disso, vou aprender muito com a experiência de ter aberto meu próprio negócio. Essas habilidades vão me ajudar em qualquer emprego que eu tiver no futuro. Meus familiares e amigos me apoiam e eu tenho recursos financeiros de reserva para me sustentar enquanto procuro um novo trabalho. Passo 4. Avaliar a probabilidade. A probabilidade de um negócio falhar completamente é real, mas não é o único cenário possível. Eu posso planejar bem, começar pequeno e ajustar as estratégias conforme necessário para aumentar as chances de sucesso. Passo 5. Cenários positivos e neutros. Cenário positivo: o negócio cresce e me permite ganhar dinheiro fazendo o que eu amo. Cenário neutro: o negócio não cresce tanto quanto eu esperava, mas me permite ganhar uma renda complementar enquanto eu continuo trabalhando na minha atual função. Perceba como, ao enfrentar o pior cenário e perguntar, e daí, o medo perde a sua força. Você passa de uma posição de impotência para uma posição de controle, porque você percebe que mesmo que as coisas não saiam como planejado, você tem capacidade de lidar com as consequências. Outro exemplo: se você tem medo de falar em público, o pior cenário pode ser esquecer o que vai dizer e sentir-se envergonhado. Ao perguntar "e daí?", você pode pensar: eu posso levar notas comigo para consultar se precisar. Se eu esquecer alguma coisa, posso pedir um minuto para me recompor ou explicar que estou um pouco nervoso. O público geralmente é compreensivo e mesmo que eu me sinta envergonhado no momento, isso não vai definir quem eu sou ou o que eu sei. Além disso, cada vez que eu falo em público, vou ficar melhor. Agora é a sua vez de praticar. Pense em algo que você tem medo de fazer, mas que sabe que é importante para o seu crescimento. Escreva no seu bloco de notas o pior cenário possível, depois responda à pergunta "e daí?", detalhando como você lidaria com essa situação. Finalmente, escreva os cenários positivos e neutros que podem acontecer. A técnica do "e daí" é poderosa porque ela nos ajuda a enfrentar o medo de frente em vez de fugir dele. Ela nos lembra que nós somos mais fortes do que pensamos e que temos recursos para lidar com qualquer desafio que a vida nos apresente. Quando você domina essa técnica, você percebe que não há nada que possa impedi-lo de perseguir os seus sonhos e alcançar os seus objetivos. 3. Distanciamento psicológico. Baseado no princípio estoico do pensar como um espectador. Os estoicos sabiam que, quando estamos muito envolvidos emocionalmente em uma situação, perdemos a capacidade de pensar com clareza. Para lidar com isso, eles praticavam uma técnica conhecida como pensar como um espectador, algo que hoje chamamos de distanciamento psicológico. Marco Aurélio costumava imaginar que observava a própria vida de cima, como se estivesse em um ponto elevado, vendo os acontecimentos humanos como um observador neutro. Em seus escritos, ele dizia que olhar a vida dessa forma ajudava a reduzir o peso emocional dos problemas, pois mostrava como tudo é passageiro e pequeno dentro do fluxo do tempo. Essa mudança de perspectiva tem um efeito poderoso. Aquilo que parece gigantesco quando estamos emocionalmente envolvidos se torna mais administrável quando visto de fora. O problema não desaparece, mas deixa de dominar nossa mente. Outra forma de distanciamento psicológico usada pelos estoicos era imaginar que estavam aconselhando um amigo. Sêneca recomendava esse exercício com frequência. Pergunte a si mesmo: o que eu diria a um amigo se ele estivesse passando por essa situação? Quando fazemos isso, nos tornamos naturalmente mais racionais, mais justos e mais compassivos, qualidades que muitas vezes esquecemos de aplicar a nós mesmos.
O próprio Sêneca colocou esse princípio em prática quando foi acusado injustamente e enviado ao exílio. Em vez de se deixar consumir pela raiva ou pelo desespero, ele passou a observar a situação como um espectador, perguntando-se o que poderia aprender com aquela experiência. Para ele, o sofrimento diminuía quando deixava de se identificar totalmente com o evento e passava a analisá-lo com distância. Para aplicar o distanciamento psicológico na prática, os estoicos utilizavam algumas estratégias simples. Observe a situação como se fosse um filme. Imagine que você está assistindo a um filme em que o personagem principal enfrenta exatamente o seu problema. O que você diria sobre a situação dele? Que conselho daria? Essa mudança de papel ajuda a separar emoção de análise. Pense como um filósofo estoico. Imagine Epicteto, Sêneca ou Marco Aurélio ao seu lado. O que eles diriam sobre esse problema? Provavelmente lembrariam que o evento em si não define você e que o mais importante é a forma como escolhe reagir. Coloque a situação na perspectiva do tempo. Pergunte-se, isso ainda vai importar daqui a 5 anos e daqui a 10? Na maioria das vezes, a resposta é não. Essa simples pergunta reduz drasticamente a intensidade emocional do momento. Agora, pegue uma situação que esteja te preocupando e tente observá-la como um espectador neutro. Descreva mentalmente o que está acontecendo, sem julgamentos, como se estivesse narrando uma cena. Ao fazer isso, você perceberá que a situação parece menos ameaçadora e que novas soluções começam a surgir. Os estoicos ensinavam que a clareza mental nasce da capacidade de criar distância entre nós e os acontecimentos. Quando deixamos de nos confundir com o problema e passamos a observá-lo com calma, ganhamos controle emocional, tomamos decisões melhores e cultivamos uma paz interior mais profunda. 4. Revisualizações estratégica. O ponto de encontro entre estoicismo e ciência. Antes de qualquer desafio, seja uma apresentação crucial na empresa a partir de decisiva para um atleta, uma negociação complexa ou até mesmo a condução de um projeto que envolve múltiplas equipes e interesses, a prática de visualizar-se agindo com confiança apresenta um dos recursos mais poderosos e subutilizados do ser humano. Essa abordagem, que encontra respaldo tanto nos princípios do estoicismo quanto em descobertas neurocientíficas modernas, parte de uma premissa que une sabedoria antiga e conhecimento contemporâneo. O cérebro acredita no que você imagina com frequência, e ao direcionarmos essa capacidade de forma consciente, podemos moldar não apenas nosso desempenho, mas também nossa relação com os desafios da vida. O estoicismo, filosofia desenvolvida na Grécia Antiga e disseminada pelo Império Romano por pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, ensinava que o bem-estar humano depende da nossa capacidade de distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. Os estoicos defendiam a prática do preparo mental, visualizando cenários desafiadores e até mesmo adversos para não ser pego de surpresa, desenvolvendo assim a resiliência e a serenidade necessárias para agir com equilíbrio. Hoje, a ciência confirma que essa prática ancestral tem fundamentos neurais sólidos. Nos anos 1980, a descoberta dos neurônios espelho, células cerebrais ativadas tanto na execução de uma ação quanto na sua observação ou imaginação, revelou que o cérebro não faz distinção tão clara entre experiência real e experiência imaginada com detalhes suficientes. Quando visualizamos uma ação com confiança, como os estoicos faziam ao se preparar para situações difíceis, o cérebro libera os mesmos neurotransmissores envolvidos na execução real da tarefa, como a dopamina, relacionada à motivação, e a noradrenalina, ligada à atenção, fortalecendo as vias neurais associadas ao comportamento desejado. Do ponto de vista estoico, a visualização não se limita à imaginação de sucesso, mas também inclui a antecipação de obstáculos, o que os filósofos chamavam de premeditatio malorum, ou preparação para os males. Essa prática, que pode parecer pessimista à primeira vista, é na verdade uma forma de assumir controle sobre aquilo que está ao nosso alcance, nossa resposta às circunstâncias.
Da perspectiva científica, essa abordagem é igualmente eficaz. Pesquisas realizadas no córtex motor, região responsável pelo planejamento de movimentos, mostram que ao visualizar não apenas o resultado desejado, mas também possíveis imprevistos, o cérebro cria conexões neurais mais robustas, preparando o organismo para responder de forma rápida e eficaz a diferentes cenários. A visualização estratégica, quando alinhada aos princípios estoicos, não é um processo aleatório. Precisa ser realizada com estrutura e atenção aos detalhes, assim como os filósofos antigos praticavam a reflexão diária. O primeiro passo, tanto para o estoico quanto para o profissional que utiliza insights científicos, é definir claramente o desafio e o objetivo, distinguindo entre o que pode ser controlado, suas ações, postura, preparação, e o que não pode, a reação dos outros, circunstâncias externas. Por exemplo, se o desafio é uma apresentação para investidores, o objetivo não deve ser apenas conseguir o investimento, algo que depende de fatores externos, mas sim transmitir confiança e clareza nas explicações, algo que está sob seu controle. Ao criar um cenário mental detalhado, é importante incluir elementos do ambiente, sensações físicas, emoções e possíveis reações, como os estoicos faziam ao se colocar no lugar dos outros e antecipar diferentes cenários. Quanto mais rico for o detalhamento, mais o cérebro irá acreditar na experiência imaginada. A temperatura da sala, a postura ereta, a voz clara, a calma diante de perguntas difíceis. Tudo isso fortalece as conexões neurais e prepara o corpo para agir com naturalidade. Na vida profissional, essa união entre estoicismo e ciência se manifesta na capacidade de líderes e executivos de planejar estratégias com clareza e resiliência. Os estoicos defendiam que o líder deve agir como um piloto de navio, preparando-se para todas as condições do mar, mas mantendo a calma independentemente da tempestade. Hoje, estudos mostram que líderes que praticam visualização estratégica, combinada com a distinção entre o controlável e o incontrolável, apresentam níveis mais baixos de cortisol, hormônio do estresse, e maior capacidade de tomar decisões eficazes sob pressão. Profissionais de vendas e negociações também se beneficiam, ao visualizar-se estabelecendo uma boa relação com o cliente, elemento controlável, e não apenas fechando o negócio, elemento parcialmente incontrolável, aumentam sua capacidade de conexão e adaptabilidade. Um princípio que Epicteto já defendia ao dizer que não somos perturbados por eventos, mas por nossas opiniões sobre eles. A ciência confirma isso. A visualização de processos e ações controláveis fortalece o córtex pré-frontal, região responsável pelo raciocínio lógico e pela regulação emocional, reduzindo a ansiedade e melhorando o desempenho. No esporte, a aplicação dessa sinergia é amplamente conhecida. Atletas de alto rendimento como Michael Phelps combinam a visualização detalhada de cada movimento, com base em estudos de biomecânica e neurociência, com a abordagem estoica de focar apenas no que está sob seu controle. Sua técnica, respiração e concentração. Os estoicos comparavam o atleta a um arremessador de disco. Ele pode controlar sua postura, força e momento do lançamento, mas não pode controlar o vento ou o julgamento dos árbitros. Pesquisas mostram que atletas que adotam essa perspectiva apresentam maior atividade no sistema parasimpático, responsável pelo relaxamento, e menor atividade no sistema simpático, resposta de luta ou fuga, permitindo que se concentrem no desempenho em vez de se preocuparem com resultados. Além disso, a visualização estratégica utilizada para a recuperação de lesões, visualizando o processo de cura e o retorno às atividades, tem respaldo tanto na psicologia comportamental quanto na fisiologia. Estudos demonstram que pacientes que praticam essa técnica apresentam maior velocidade de regeneração tecidual, pois a mente influencia a liberação de substâncias reguladoras do metabolismo celular.
Na área da saúde e bem-estar, a união entre estoicismo e ciência se torna ainda mais poderosa. Os estoicos defendiam que a saúde é um bem preferível, mas que a serenidade não deve depender dela, ensinando a aceitar com equilíbrio as adversidades físicas. Hoje, a ciência mostra que a visualização estratégica, quando aplicada com essa perspectiva, pode reduzir a dor, a ansiedade e os efeitos colaterais de tratamentos médicos. Pacientes com câncer que praticam visualização combinada com a distinção entre o que podem controlar, suas respostas emocionais, o cuidado com o corpo e o que não podem, o progresso da doença, relatam menos desconforto durante sessões de quimioterapia e radioterapia. Isso ocorre porque a visualização ajuda a regular o sistema nervoso autônomo, enquanto a abordagem estoica reduz a produção de cortisol, hormônio que pode intensificar a dor e comprometer o sistema imunológico. Na psicologia clínica, terapias cognitivo-comportamentais combinam técnicas de visualização com princípios estoicos para tratar transtornos de ansiedade e depressão. Ao visualizar-se enfrentando situações desafiadoras com equilíbrio e aceitação, pacientes modificam seus padrões de pensamento e fortalecem as vias neurais associadas à resiliência emocional. Apesar de seus benefícios comprovados, a visualização estratégica, assim como a prática estoica, pode enfrentar obstáculos que dificultam sua eficácia. Um dos principais é a tendência humana a se concentrar em resultados externos em vez de processos internos, algo que tanto os filósofos antigos quanto os pesquisadores modernos alertam. Para superar isso, é importante entender que a visualização não visa controlar o futuro, mas sim preparar a mente e o corpo para agir com excelência, independentemente do resultado, um princípio que Marco Aurélio resumia ao dizer que a melhor vingança é não ser como aquele que nos fez mal. A ansiedade excessiva também pode ser mitigada com a combinação de técnicas de relaxamento como a respiração diafragmática, recomendada por estudos de fisiologia, e a perspectiva estoica de aceitar o que não pode ser mudado, focando energia apenas no que está sob controle. A visualização estratégica, como ponto de encontro entre estoicismo e ciência, não é uma técnica de pensamento positivo superficial nem uma filosofia abstrata. É uma abordagem prática, baseada em princípios testados ao longo do tempo e confirmados por pesquisas contemporâneas. Ao entender que o cérebro acredita no que imaginamos com frequência e que nossa serenidade depende da capacidade de distinguir entre o controlável e o incontrolável, podemos utilizar essa sinergia para transformar não apenas nosso desempenho diante dos desafios, mas também nossa relação com a vida. Implementar essa prática não requer grandes investimentos, basta disposição, consistência e atenção aos detalhes. Assim como os estoicos praticavam a reflexão diária e os cientistas realizam experimentos com rigor. Ao definir objetivos claros, criar cenários mentais ricos, combinar a prática com ações concretas e aceitar com equilíbrio o que não pode ser mudado, construímos uma ponte entre a sabedoria do passado e o conhecimento do presente, moldando uma vida mais plena, resiliente e realizada. Pessoal, entenda que não é do dia para a noite, requer tempo e dedicação. Os truques abordados são ferramentas poderosas, mas o resultado vem com prática consistente e paciência. Não espere transformar sua forma de agir da noite para o dia. Invista em cada passo, vá aos poucos e ajuste conforme suas necessidades. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe um comentário contando qual abordagem você pretende começar a praticar primeiro. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos, onde vamos trazer mais orientações práticas. Compartilhe esse material com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem de que o progresso demanda esforço e tempo. Agradecemos pela atenção e lembre-se, cada pequeno passo conta. Até o próximo vídeo.